Olá, muito boa tarde para você que está ligado na fanpage do Facebook do Potiguar Notícias. Eu sou Tiago Rebolo e este é o Jornal Potiguar Notícias desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Lembrando sempre que você pode acompanhar o Jornal Potiguar Notícias aqui pelo Facebook do PN e também pela PNTV, no endereço pntv.com.br e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. Você está vendo aqui embaixo, www.potiguarnoticias.com.br. A nossa transmissão também é ao vivo pela 87.7 FM Parnamirim. Estamos começando aqui o programa de hoje. Você pode participar do nosso programa enviando sugestões, perguntas, comentários, análises aqui na nossa live no Facebook e também pelo Zap do PN. O número vai aparecer na sua tela já já. É o 99864-2904. Uma segunda-feira de ressaca, um final de semana sangrento, um final de semana muito violento, com notícias muito ruins. Mas, enfim... Vamos começar o programa de hoje aqui, vamos discutir um pouquinho sobre essa questão. Rebelião em Alcaçuz durou praticamente quase todo o fim de semana, com 26 mortes confirmadas pelo governo do estado, mas aí existe a possibilidade de mais mortes terem acontecido nessa rebelião, que já é considerada uma rebelião mais violenta da história aqui do Rio Grande do Norte. Para falar sobre isso comigo aqui no programa de hoje, também para entrevistar os nossos convidados, o jornalista Cefas Carvalho. Boa tarde, Cefas, tudo bem? Boa tarde, Tiago Rebolo. Boa tarde, amigo e amiga telespectadores aqui do nosso programa Jornal Potiguar Notícias. Nós hoje teremos dois entrevistados. Nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre educação, mas não podemos deixar de falar sobre a situação terrível que está acontecendo no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, exatamente. Nós especificamente do Rio Grande do Norte, porque aqui moramos e Alcaçuz fica aqui pertinho. Você que curte o portal PN, você tem que acessar o portal. Muita notícia, muitos artigos, opiniões sobre tudo que está acontecendo. Tanto sobre a questão propriamente dita dos mortes, né, foram registrados até agora, confirmados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 26 mortes. Mas a expectativa é que existam mais mortos, Tiago. Extraoficialmente fala-se de 50, o número já aumentou para 100, se não me engano. O ITEP está preparado, jornalistas que cobrem lá, que estão cobrindo, foram ao ITEP, viram que lá há uma superestrutura para receber muitos corpos. Enfim, existe uma subnotificação dos mortos, a situação é muito mais grave e, para piorar o que já estava ruim, está acontecendo nesse momento uma nova rebelião. Jornalistas que estão lá cobrindo já dão notícia de que há muitos presos, ou pelo menos de 15 a 20 presos em cima dos telhados. Não se sabe ainda se há mais mortos lá. Enfim, Tiago, a falência total do sistema prisional no Brasil, como você falou, e especificamente aqui no Rio Grande do Norte. Há muito para se dizer sobre isso, claro. Mesmo que ficássemos meia hora falando, eu e Tiago, não seria possível falar sobre todos os aspectos, todas as falhas cometidas por todos os governos passados. A gente sabe que o governo Robson Faria vem falhando miseravelmente no combate à segurança, no combate à violência, né, em relação à segurança pública. Contudo, não se pode colocar apenas na conta de Robson as muitas falhas ocasionadas por todos os governos anteriores. E quando a gente fala todos os governos, Thiago, a gente não está falando de política, a gente está falando de administração. Todos os governos, tanto de um lado como de outro, erraram flagrantemente no quesito de segurança pública. Alcaçuz foi construído desde os primórdios, desde a pedra fundamental. Foi construído em um lugar inadequado. A superlotação, tanto nas delegacias como em Alcaçuz, é absurda, favorece a divisão feita lá dentro em relação a facções, que a gente sabe que existe, e a própria cegueira em relação a isso, contribui para esse caldo. Enfim, daria 1, 2, 3 horas de conversa, mas de qualquer forma a gente vai conversar só um pouquinho sobre isso aqui, e se você quiser saber mais, você acessa o portal PN, que a gente tenta informar, tanto tem informações sobre o que está acontecendo, como análises, como por exemplo, o advogado Evandro Borges escreveu sobre o assunto, uma análise bastante lúcida. Eu e o Tiago estamos preparando aqui matérias opinativas sobre isso. Tiago, há muito o que falar, né? Muito o que falar sobre o caso. Você vai fazer só um breve resumo aqui do que aconteceu. A movimentação começou no sábado à tarde, por volta das 5 horas. Os presos iniciaram essa rebelião na penitenciária estadual de Alcaçuz. É o maior presídio aqui do estado, né, Cefas? Tem capacidade para receber cerca de 600 presos, mas recebe o dobro disso. Cerca de 1.100 presos estão detidos lá na penitenciária estadual de Alcaçuz, que é uma penitenciária, né, Cefas, muito conhecida pelas fugas, né? Já foi denominada, inclusive,
por pessoas que, enfim, estudam o sistema carcerário aqui no estado, de penitenciária queijo suíço, né, por onde escapam muitos presos, né? A gente lembra que Alcaçuz, o presídio de Alcaçuz, foi construído em cima de uma duna, né, de uma área de dunas. E o que facilita, só isso, né, já é um absurdo. O que facilita a fuga de presos. É um assinte à engenharia, é um assinte à arquitetura, à lógica, é absurdo. Cefas, a rebelião começou ali nos pavilhões 4 e 5 da penitenciária de Alcaçuz. Presos de um pavilhão invadiram o outro pavilhão, e a briga aí entre duas facções criminosas, um braço do PCC, o primeiro comando da capital, um movimento surgido em São Paulo, e uma facção local, a Sindicato do Crime, né? Segundo informações da Secretaria de Justiça e Cidadania e também da Secretaria de Segurança Pública, foram 26 mortos nessa rebelião, que durou 14 horas, entre a noite do sábado e a manhã do domingo. E desses 26 mortos, Cefas, 100% pertenciam à facção Sindicato do Crime, dos quais 24 foram decapitados. Sim, todos eles pertenciam a essa facção, o que não justifica a morte deles. Eles estavam sob a custódia do Estado. Como você que nos acompanha sabe que eu costumo me posicionar enquanto cidadão e enquanto jornalista em relação a tudo, ou pelo menos a quase tudo, eu concordo com as palavras da Secretaria da Casa Civil do governo Robson Faria. Ela colocou no Twitter, de uma forma bastante corajosa, de que critica veementemente quem comemora as mortes e acha que a situação pode ser administrada de uma forma que a gente não precise celebrar mortes de presos ou de ninguém. Eu concordo com essa posição, eu acho absurdo, Tiago, que você comemore a morte de alguém, mesmo que seja um bandido, mesmo que seja alguém que esteja cumprindo pena, pode ser por assassinato e pode ser por um roubo de um frango, de uma galinha, Tiago. A verdade é que quem está lá dentro, lá tem assassinos seriais e tem pessoas que estão, qualquer pessoa que lê as manchetes dos jornais ou já assistiu o filme Carandiru, por exemplo, sabe que existem pessoas que estão lá por crimes extremamente banais, pessoas que estão lá por porte de 2 cigarros de maconha, pessoas que estão lá por um roubo banal, que acabam virando marginais dentro do presídio. Elas não eram marginais aqui fora, elas viraram marginais. De qualquer forma, esses presos estão sob a custódia do Estado. O Estado não foi feito, ele não existe para se vingar, ele não é retaliador, e eu condeno veementemente quem comemora mortes. Eu jamais comemoraria a morte de qualquer ser humano, apenas gostaria que as coisas fossem diferentes. Realmente tem comentários abomináveis que nem vale a pena a gente trazer aqui, mas, enfim, fica aí o registro dessa atitude lamentável, né? Mas só para fechar esse assunto, hoje pela manhã, né, depois que a Polícia Militar deixou, né, depois que a polícia, as Forças Armadas deixaram a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, como o Cefas falou, um novo motim foi registrado e os presos estão fazendo ameaças. Eles querem, presos aí, esses ligados ao Sindicato do Crime, dos quais 26, que perdeu 26 membros, né, nessa rebelião, eles querem que os presos ligados ao PCC sejam transferidos, sejam retirados da penitenciária de Alcaçuz. E, segundo eles, tem mais presos mortos e esses corpos, os corpos desses presos teriam sido jogados em uma fossa. A CAERN, uma equipe da CAERN, já está lá na penitenciária de Alcaçuz, vai esgotar essa fossa para identificar realmente se tem mais corpos. Mas isso só vai acontecer depois que o Estado, por meio das suas forças, lembrando que a Força Nacional, homens da Força Nacional estão aqui no Rio Grande do Norte para ajudar nesse trabalho, depois que eles retomarem o controle de Alcaçuz, é que esse trabalho será feito e aí a gente vai poder saber se realmente tem mais mortos, se a gente vai ter mais mortes confirmadas nesse episódio realmente lamentável, que é destaque internacional, inclusive, viu? Jornais do mundo inteiro repercutindo essa situação. The Guardian já publicaram matérias, inclusive com material de fotógrafos e jornalistas daqui de Natal, né, daqui do Rio Grande do Norte. É interessante que a imprensa natalense seja reconhecida, a gente só lamenta que por uma razão tão triste, né? Natal ganha as manchetes com algo tão lamentável, abominável como isso. Lembrando que essa situação de Alcaçuz agora, né, faz parte aí de um conjunto de rebeliões, de matanças em presídios que acontece aí no Brasil, que explodiu, né, na verdade, e que desde o dia 1º. Independente de política, Tiago, o governo Temer não está sabendo lidar com a situação. Não tem a ver com se gostar ou não de Michel Temer, nem de se gostar ou não do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O governo não está sabendo lidar com a situação. Isso é um fato consumado. Pois é, mais notícias, gente, sobre essa situação de Alcaçuz, novas informações, rebelião, as consequências disso, assim que houver novos comunicados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Força Nacional, do governador Robson Faria, você vai conferir no potiguarnoticias.com.br.
A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai mudar de assunto, vamos falar um pouquinho aqui sobre educação, sobre cultura. Hoje nós temos 2 entrevistados aqui no programa. A primeira delas vai ser a diretora da Escola Estadual Donival do Monte, a professora Magnalva Medeiros, que vem falar aqui sobre um trabalho de escola em tempo integral que vai ser inaugurado aqui em Parnamirim, lá na Escola Donival do Monte. A gente volta depois do intervalo. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Dorval Paiva, 20 anos. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Como a gente anunciou no bloco anterior, já está aqui com a gente Magnalva Medeiros, que é diretora da Escola Estadual Donival do Monte, uma escola aqui em Parnamirim, que vai iniciar aí uma experiência de escola em tempo integral. É a primeira escola aqui de Parnamirim a adotar esse sistema e uma das primeiras também do estado do Rio Grande do Norte a se transformar em escola de tempo integral. Magnalva, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda à PNTV. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Tranquilo. Magnalva, nos fale um pouquinho sobre como está sendo esse processo de adaptação, né, de transformação da Escola Donival do Monte. Né? Será a primeira escola aqui em Parnamirim a adotar esse novo método de ensino, né, a escola em tempo integral. Nos fale como está sendo essa transição. Na verdade, é uma concepção de ensino que não é nova, certo? Ela já remonta ao início do século passado, porém, aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela vai começar agora na rede pública. Foram escolhidas 16 escolas e na Direde aqui de Parnamirim, na segunda Direde, a nossa escola foi escolhida. É uma concepção que está sendo bem aceita pela comunidade. A comunidade tem recebido com muito carinho e, assim, com muita expectativa positiva dessa concepção de ensino que nós vamos estar ofertando agora em 2017. Magnalva, muito se fala sobre escola em tempo integral, né? Muita gente defende, inclusive, esse método sem conhecer exatamente como funciona. Né? Nos fale um pouquinho sobre quais são os principais nuances desse conceito de escola em tempo integral. É uma concepção em que o aluno passa o dia inteiro na escola, né? É oferecido tanto as disciplinas da base comum, como outras modalidades, outras concepções de ensino voltadas para o meio ambiente, para a cidadania, para as novas tecnologias. Então, é algo que vai ser muito positivo, porque vai poder desenvolver esse aluno de forma integral, em suas múltiplas dimensões, na dimensão física, na dimensão afetiva, na dimensão intelectual e na dimensão simbólica. E, pelo que eu sei, a escola em tempo integral também beneficia pais, de modo geral, principalmente mães, né, que trabalham fora. Então, acaba sendo um benefício para as famílias. É verdade, porque esse aluno estando na escola, ele está longe dos problemas, né? Ele está longe da vulnerabilidade social, da violência, desses aspectos. Então, ele vai estar lá. Também tem a questão econômica envolvida aí, porque se o aluno está na escola e vai ter 3 refeições, está sendo oferecido 3 refeições,
já é um ganho para a família, né, nesse aspecto. E o aluno vai estar se desenvolvendo de forma mais abrangente, e isso é muito bom. Entendi. Magnalva, nos fala um pouquinho sobre como é a estrutura da escola Donivaldo Monte, né? O aluno, então, ele vai para lá agora, num turno, vamos supor, manhã, ele tem as suas disciplinas, matemática, física, química, e supomos no período da tarde ele vai desenvolver outras atividades. Nos fale, informática, tem laboratório de ciências, são atividades recreativas, educação física. Nos fale sobre a estrutura que a escola tem e quais são essas outras modalidades de ensino que vão ser colocadas à disposição dos alunos. Nós temos uma estrutura muito boa. A Escola Donivaldo Monte, ela foi escolhida justamente por isso, porque das escolas de Parnamirim, ela tem uma estrutura que mais se aproxima, tá, dessa estrutura para a escola de tempo integral. Sofreremos, sim, uma adequação. Está prevista uma adequação física para a escola, assim como também está prevista uma formação para toda a equipe, certo? Então, assim, o que a gente tem de antemão é que não tem essa separação, que de manhã ele vai estar vendo só as disciplinas básicas e no contraturno outras disciplinas. Vai acontecer simultaneamente, porque a escola não é de 2 turnos, é de um tempo integral. Ok? As atividades vão ser simultâneas e correlatas. E correlatas, exatamente. Mas nós ainda estamos aguardando uma formação para que esse currículo possa ser definido. Perfeito. A senhora teme alguma falta de adaptação dos alunos ou a senhora tem confiança que os alunos vão se adaptar rapidamente a essa nova metodologia? Eu acho que diante da forma como eles estão abraçando, eu não temo, não. Eu acredito que vai dar certo, sim. Vai ser algo muito positivo para a gente. Perfeito. A gente está conversando aqui com Magnalva Medeiros, ela é diretora da Escola Estadual Donivaldo Monte, que vai ser a primeira escola aqui em Parnamirim a ser transformada em escola de tempo integral, né? Essa experiência está sendo aí adotada em outras escolas também no estado. Donivaldo Monte aqui em Parnamirim é uma dessas primeiras escolas. Magnalva, a Escola Donivaldo Monte também se notabilizou por desenvolver alguns projetos, né, sociais, de envolvimento com a comunidade. Eu anotei alguns deles aqui, um deles é o projeto Despertar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. A escola ela está sempre antenada e dialogando com a comunidade. Então, esse projeto Despertar é um projeto que a escola desenvolveu há bastante tempo e ela visa o empreendedorismo, desenvolver a capacidade empreendedora do aluno. Então, o aluno ele passa por uma formação em que ele vai desenvolver algo para que ele possa suprir economicamente uma lacuna, um desejo de crescimento profissional e econômico. A gente percebe, né, Magnalva, que essa interação da escola com a comunidade é fundamental, né? Nós tivemos aqui no ano passado, né, Cefas, aqui em Parnamirim, uma experiência muito negativa lá na escola Lemírio Cardoso, né, em que alguns problemas de ordem pedagógica, né, de falta de envolvimento com a comunidade, acabou transformando naquele problema todo, né, que foi a própria comunidade saqueando a escola, enfim, mostra o reflexo disso, né? Nos fale um pouquinho sobre esse envolvimento da comunidade, Magnalva, e o quão é importante isso para o próprio estabelecimento da unidade escolar dentro do bairro, dentro da comunidade, interação com as pessoas. Certamente, esse envolvimento com a comunidade ele é imprescindível e a gente tem focado muito nesse aspecto, então a gente está sempre dialogando com a nossa comunidade, a gente está sempre envolvendo. A exemplo disso, nós fizemos um projeto da Prudente de Moraes, que há alguns anos atrás ela não tinha sido concluída, e nós envolvemos a comunidade. E a escola fica localizada lá próximo, né? Fica muito próximo ali ao entorno, então era muito caótico para nós, para os alunos, o acesso à escola, então nós estávamos assim muito apreensivos com aquela situação, e aí nós envolvemos a comunidade e nós fomos muito bem, digamos assim, tivemos sucesso. Fomos exitosos no nosso processo, porque logo após a gente já viu que a Prudente de Moraes ela começou a sofrer as intervenções necessárias que a gente tanto pediu e que a gente almejava, né? De certa forma, contribuindo para que toda a comunidade fosse atendida. E esse tipo de projeto acaba auxiliando no processo da própria identificação, né, dos jovens com o local onde eles vivem, né? E eles acabam podendo interferir também na dinâmica de... E essa é a proposta do ensino integral, né? Do envolvimento e da corresponsabilidade coletiva. Perfeito. Magnalva Medeiros, diretora da Escola Estadual Donivaldo Monte, quero agradecer a presença da senhora aqui na PNTV hoje, desejar sucesso e parabenizar também o trabalho desenvolvido pela escola. A gente aqui do Potiguar Notícias acompanha já há algum tempo o trabalho que vocês desenvolvem lá. E, mais uma vez, boa sorte a partir de agora. A gente aqui agradece e fica muito satisfeito em poder divulgar o nosso trabalho.
Muito obrigada. Perfeito. Magnalva Medeiros, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos fazer de novo um intervalo comercial aqui, é rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar sobre cultura. Estará conosco aqui o presidente da Fundação Parnamirim de Cultura, Haroldo Gomes. Fala um pouquinho sobre os desafios aí da pasta para o ano 2017, Teatro Municipal e muitas outras questões, já depois do intervalo. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela, e eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela, e eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho.
Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura. Eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte. É um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Lembrando que a gente está fazendo a cobertura da rebelião no presídio de Alcaçuz. Você pode conferir no portal de notícias do Rio Grande do Norte, potiguarnoticias.com.br, mais informações sobre isso. Eu e Cefas Carvalho discutimos sobre isso no primeiro bloco do nosso programa de hoje. Você pode saber mais informações aí no site do Potiguar Notícias. Aqui embaixo também os principais destaques do dia estão passando, você pode conferir aqui na tela. E, Tiago, só lembrando a você que você curtiu a página... Serve seu microfone. Opa, agora sim. Opa, perdão. Só lembrando a você que está nos assistindo que você curtindo a página do Potiguar Notícias, você recebe notificações de toda novidade que tem no portal. Ou seja, a qualquer momento que tiver alguma novidade sobre a rebelião em Alcaçuz, novidade sobre número de mortos, você curtindo a página da nossa fanpage, Potiguar Notícias, você recebe no Facebook. Ou seja, fique sempre ligado. Perfeito. E agora a gente vai falar sobre cultura no Jornal Potiguar Notícias. Está aqui ao nosso lado Haroldo Gomes, presidente da Fundação Parnamirim de Cultura. Boa tarde, Haroldo. Seja bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar por aqui sempre. Potiguar Notícias é uma experiência sempre muito agradável para a gente. Perfeito. Haroldo, você foi um dos destaques da Fundação de Cultura na gestão passada, do prefeito Maurício Marques. Estamos com um novo prefeito, Rosano Taveira, e entre os secretários que continuaram, considerando que a Fundação tem estado de secretaria, o senhor está entre eles. Isso significa uma boa avaliação ao seu desempenho? Aí, junto com essa pergunta, qual é a avaliação que o senhor mesmo faz da sua gestão frente à Fundação? Eu acho que nós fizemos um trabalho um pouquinho diferente, né? Essa experiência ela se credenciou bastante no Estado. Nós ouvimos muito o feedback de artistas e produtores culturais até fora de Parnamirim e sabemos que a gente conseguiu fazer um trabalho de bastante significado. Né? E esse trabalho é um trabalho coletivo. Né? Nós não faríamos nada se a gente não tivesse tido o apoio do prefeito Maurício Marques, que sempre nos deu um incentivo muito grande, e também se na equipe da Fundação a gente não tivesse se ajudado muito. Então, o grupo na Fundação é um grupo hoje bastante coeso, um grupo que muito firme na proposta cultural que a gente apresentou à cidade em 2012 e foi vitoriosa, e agora com o prefeito Rosano Taveira a gente espera poder fazer também um grande trabalho, porque a disposição do prefeito é de fazer um investimento bastante significativo na cultura. Então, Taveira já sinalizou para o senhor que vai haver esse investimento? Já conversaram sobre coisas concretas para a cultura? Já conversamos, e apesar da dificuldade dos municípios, dessa crise econômica que extrapola as fronteiras do país, né? Então os municípios são muito penalizados por isso, e a gente sabe que ele está começando a gestão com muita dificuldade, mas também com muita vontade de fazer as coisas, de produzir, de ver bons resultados, de ver a cidade dando passos significativos adiante. Então, o prefeito já sinalizou que ele quer um trabalho de qualidade na cultura, e nós estamos felizes com isso.
Haroldo, então a gente pode esperar que projetos como a revitalização do Beco do Picado vão continuar e até melhorados nessa gestão? Com certeza. Então, tem muitas ideias, muitas coisas sendo conversadas. Uma coisa muito boa que nós gostamos, a princípio, é que ele pediu para a Fundação Parnamirim de Cultura organizar o Carnaval, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, que está sendo criada agora, que vai ter a vereadora Cátia Pires à frente da secretaria. Então, nós vamos trabalhar juntos no Carnaval de Parnamirim. E isso, para a gente, é um passo importante, porque linka o Carnaval dentro de uma perspectiva mais cultural, né? Então, nós sabemos das dificuldades financeiras, mas acho que dá para ter uma grande programação em Pirangi. Tem toda a preocupação com o teatro, de concluí-lo, né? O nosso teatro, ele é um teatro pela dimensão, pela proposta que ele tem de ser um espaço muito amplo, uma casa de cultura com uma capacidade de abrigar eventos dos mais diferentes formatos. É uma casa que precisa de adaptações também. Haroldo, sobre essa questão específica do teatro, hoje, quais os equipamentos que ainda faltam ser adquiridos para a conclusão total do teatro? Hoje funciona com alguns equipamentos alugados, não é isso? Exato. O teatro, toda a parte de palco, ele precisava ser concluída. E nós estamos concluindo essa estrutura de palco, principalmente a parte de iluminação, né, de varas de cenário e de luz. Nossas varas, tanto de cenário quanto de luz, são todas eletromecânicas hoje. Então, o trabalho de montagem no teatro está extremamente facilitado. Nós já temos os equipamentos de iluminação adquiridos, nós vamos ter um padrão de iluminação excelente, nosso rack de luz está montado. Falta chegar, os últimos equipamentos foram adquiridos, mas a empresa ainda não nos enviou. Nós estamos mantendo contato com ela para que até março, abril, esses equipamentos possam chegar e nós possamos ter o teatro com a parte de iluminação toda resolvida, o que possibilita que Parnamirim abrigue grandes espetáculos e tenha uma pauta no teatro preenchida o ano inteiro. Perfeito. A pergunta que eu ia fazer era justamente essa, Haroldo. Em 2016, pelas redes sociais, a gente observou pessoas que desconheciam o estado real do teatro cobrarem. Mas o Teatro Parnamirim não tem tanta coisa. Contudo, nos meses, na reta final de 2016, entre novembro e dezembro, aconteceram muitos espetáculos, inclusive até o Viva Beatles, na qual eu e o Tiago Reboulos estivemos lá presentes, conferimos, foi muito interessante. Então, com a aquisição desses equipamentos, a tônica é intensificar cada vez mais a ponto de ter um calendário constante de teatros, de dança, etc.? Com certeza. Veja só, Cefas, de agosto a dezembro, nós tivemos 87 dias de eventos no teatro. Então, alguns eventos foram simultâneos, de lançamento de livros, exposições, espetáculos de dança, menos espetáculos de teatro, muitos espetáculos de dança, alguns shows musicais. Então, o teatro ele teve uma intensidade muito forte nesse último semestre, porque nós conseguimos concluir uma parte dessa estrutura de palco. Na hora que nós estivermos com essa estrutura concluída, eu não tenho dúvidas que o Teatro de Parnamirim ele vai ser um teatro com uma agenda muito cheia. Então, hoje de manhã, tiveram 3 pessoas no teatro querendo saber de pautas do teatro. Então, nós estamos para receber um festival de dança do ventre em abril, nós estamos para receber em maio um espetáculo de música sobre o amor, baseado na obra de Chico Buarque, espetáculo de São Paulo, que está vindo para João Pessoa e Campina Grande. Então, as atividades estão chegando. Com essa estrutura montada, eu não tenho dúvida que nós vamos ter pauta cheia. Tem pauta já marcada para dezembro, para novembro, de gente que apresentou atividades no final do ano passado e já deixou a pauta reservada. Então, esse equipamento, nós ainda não temos a dimensão da importância dele para a cidade, porque ele, de fato, ele pode ser um elemento que aglutine a cidade se volte para ele. Muitas das experiências culturais que existem em Parnamirim, elas vão se apresentando à proporção que as pessoas vão trazendo para o teatro. Então, é o estúdio de desenho e pintura que tem em Santa Teresa, que ninguém conhece, os meninos vão lá e expõem.
é a escola de música que tem em Nova Parnamirim, que ninguém conhece, vai lá e faz uma apresentação bem bacana. Então, tem um conjunto de iniciativas que elas confluem para o teatro. E ele tem tudo para ser um centro cultural que aglutine tanto para a cidade como para o estado do Rio Grande do Norte. E diante dessa sua colocação, Haroldo, fica a pergunta, como fazer com que todas as comunidades de Parnamirim, que a maior parte da população saiba que exista, por exemplo, a escolinha de balé, todos esses equipamentos que o senhor falou, e o próprio espaço físico do teatro? Qual é o segredo para fazer a população conhecer o que dispõe e não sabe? O segredo é as atividades acontecerem, não é? Elas serem divulgadas, as pessoas poderem frequentar o teatro. Então, essas atividades que aconteceram no segundo semestre de 2016 são extremamente importantes para formar plateia, para as pessoas se acostumarem a ir ao teatro, se educarem a assistir um bom espetáculo. Então, por exemplo, agora no final de janeiro nós estamos recebendo um espetáculo teatral premiado no Brasil inteiro, premiado pela Funarte, espetáculo que vem rodando várias capitais do Brasil, vem para Parnamirim, 28 e 29. É o espetáculo Oi, né? Baseado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oi. Isso. Nos dias 28 e 29, né? Sábado e domingo às 20 horas. Exatamente. O portal Potiguar Notícias vai fazer uma matéria sobre isso, então você que nos acompanha, fique ciente que vamos fazer uma matéria bem elaborada sobre essa peça, sobre o espetáculo. Muito interessante esse tipo de peça. Entrada gratuita, ele está dentro dessa política de formação de plateia, né? E um espaço que a cidade precisa, né, conhecer e estar nele, porque todos os teatros públicos, aqui da Grande Natal principalmente, estão fechados. Nós só temos Parnamirim abertos. E esse teatro ele vai ser centro de atenção para o estado inteiro. Perfeito. A gente está conversando aqui com Haroldo Gomes, presidente da Fundação Parnamirim de Cultura. O nosso tempo já está se esgotando, Haroldo, mas eu tenho uma pergunta para fazer ainda. Nós recebemos aqui, umas 2 semanas atrás, o novo secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Wagner, e um dos assuntos que a gente abordou na entrevista foi a interlocução das secretarias, Esporte e Lazer, com Educação, com a Fundação Parnamirim de Cultura, também com Turismo, para a utilização conjunta de alguns espaços e promover lá ações de esporte, ações de lazer, de cultura. E uma das reivindicações que a gente percebe é a melhor utilização do Parque Aloysio Alves, né, onde está localizado o Teatro Municipal, o Planetário e o próprio Centro Administrativo aqui de Parnamirim. Existe essa perspectiva real, Haroldo, dessa melhor interlocução entre as secretarias para a utilização de espaços como o Parque Aloysio Alves para efetivação, né, de práticas conjuntas de cultura, de lazer e de esporte? Existe, ela está sendo construída. Nós tivemos já algumas conversas com o secretário Ricardo Wagner e é nosso interesse utilizar esse trecho da Avenida Castor Vieira Regis, por exemplo, aos domingos, e a gente poder fazer algumas atividades conjuntas. A Fundação pode muito bem cuidar de uma programação mais cultural no parque, enquanto a Secretaria de Esporte e Lazer faz alguma atividade na própria avenida que possa confluir também para o parque. E nós temos uma movimentação nesse espaço que é um desejo do prefeito. A Secretaria de Educação, nós temos conversado com a secretária Francisca no sentido da gente poder afinar as políticas do livro e da leitura com a Biblioteca Municipal e também, quem sabe, termos um curso de formação de diretores teatrais para professores que possa confluir num grande festival de teatro escolar no final do ano. Então, há uma grande possibilidade aí de construir atividades conjuntas, é um desejo do prefeito e é também uma vontade nossa, enquanto secretários. Perfeito. Quero agradecer aqui a presença de Haroldo Gomes, presidente da Fundação Parnamirim de Cultura. Antes de a gente encerrar nossa entrevista, fazer só um registro aqui de pessoas que estão acompanhando a nossa live no Facebook. O Rodrigo Bico, ator, produtor cultural. Ju Damasceno, Kátia Sueli também participando aqui da nossa transmissão. Também aqui Sandra Pimentel acompanhando a nossa entrevista. Muito obrigado a todos pela audiência e muito obrigado, Haroldo, pela entrevista, pela vinda aqui na PNTV. Ok. Grato pelo convite, estamos à disposição sempre. Maravilha, muito obrigado, Haroldo. Cefas Carvalho, valeu demais. O programa de hoje encerra por aqui. Lembrando que você pode sempre saber mais informações, obter mais detalhes, notícias novas no portal de notícias do Rio Grande do Norte, potiguarnoticias.com.br.
Informações urgentes, a gente volta aqui na PNTV ao vivo para você e as notícias você pode conferir lá no nosso portal. Nós voltamos amanhã ao meio-dia aqui no Jornal Potiguar Notícias. Um grande abraço a todos e até lá.